Bom dia, quinta-feira, continuação, livro Bem Me Quer de Matemática, unidade 3, página 53, exercícios. Os exercícios é da página 54. Aí na página 53, explicação, a página 54, os exercícios 1, 2, 3 e 4. Então vamos à explicação. Agora a gente vai falar de cilindro, cone e esfera. Aí vai ficar parecendo assim, nossa, que tanto, né? Mas isso daí são atividades que a gente já viu nos anos anteriores. Essas figuras geométricas, trabalhou planificação no terceiro ano, quarto ano também. Se não trabalhou, teria que ter trabalhado esses conteúdos. Então, a gente está fazendo um aprofundamento, certo? Dessas figuras, desses sólidos geométricos. Então, cilindro, cone e esfera. Cilindro, essa palavrinha aqui, sabe o que eu lembro? Eu costumo dar como exemplo o rolinho do papel higiênico, o cano da bicicleta, né? O cone, o chapéuzinho lá da festinha de aniversário. Hoje em dia nem tem mais isso, né? E a esfera é a bola. Então, para poder memorizar. Então, aqui está cilindro, cone, esfera, são chamados de corpos redondos. Eles não são poliedros. Lembrando que para ser poliedros, é uma figura fechada, é uma figura que tem base, que apoia, né? E não pode ter nada arredondado. O cilindro tem um corpo redondo, o cone e a esfera. Então, por isso que eles não são poliedros. A esfera não tem parte plana. Há corpos redondos que têm uma ou mais partes planas, no caso o cilindro, mas ele não é poliedro porque ele tem a base redonda, ok? A base do cone e as bases do cilindro são suas partes planas, elas são círculos. Já a superfície lateral do cilindro e do cone são arredondadas. Aí aqui tem mais Aprenda Mais, né? Aqui tá mostrando que o Pão de Açúcar, que tá falando um pouquinho da origem do nome, e tá mostrando também aqui, para chamar a atenção, o desenho, né? Uma imagem que é relativa ao Pão de Açúcar, ok? Ou que parece, né? Que a gente fala tem a forma, como é que se diz? Um cone, né? Então vamos na página seguinte, atividades. As figuras a seguir apresentam prismas de base hexagonal e um cilindro. Ó, essa figura aqui é um prisma. Qual que é a base aqui que apoia? Ó, por que é hexagonal? Porque tem 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui é um cilindro. Quantas bases tem o prisma? Quantas bases? Ó, em cima e embaixo, 2. E o cilindro? Em cima e embaixo, 2. Qual é a forma das bases do prisma? Já falou aqui, ó, hexagonal. O que é hexagonal? 6 lados. Qual é... E do cilindro? Do cilindro é o quê? Qual que é a base? Um círculo. Como é a superfície lateral do prisma? Superfície lateral, do lado, ó, parte plana. E retângulo. É um retângulo, tem 4 lados, tá vendo? E do cilindro, é redondo, é a parte arredondada, certo? G. O que essas duas figuras têm em comum? E o que tem de diferente? O que elas têm em comum? Elas têm duas bases, ó, uma base, duas, uma base, duas. E de diferente, a base do prisma é plana, tá vendo? E o do cilindro é um círculo. 2. Ao lado estão representados uma pirâmide e um cone. Ó, a pirâmide, essa pirâmide, qual que é essa pirâmide? Essa pirâmide é de base triangular, porque essa pirâmide, ó, 3 lados. 1, 2, 3. E do cone? Do cone é um círculo, tá vendo? É redondo. Então, o que perguntou? Quanta base tem a pirâmide? Uma. E o cone? Uma. Não tem jeito de colocar a base aqui fica no plano. Se eu colocar aqui que tem ponta, que também tem ponta, não tem jeito. Então, são a base. Isso é a base, que apoia. D. Como é a superfície lateral do cone? Lateral do lado, arredondada. E da pirâmide, triangular. 3 lados, ó. 1 lado, 2 lados, 3 lados.
E o que essas duas figuras têm em comum e o que tem de diferente? Ó, o que elas têm em comum? Essas duas figuras. As duas têm só uma base e uma base. De diferente, a base da pirâmide é um polígono, ou seja, pode falar que a base da pirâmide aqui é um triângulo, também tá certo. E do cone é um círculo. As figuras ao lado representam um cilindro e um cone. Cilindro e cone. Ah, quantas bases tem o cilindro? Base, ó, o cilindro, uma, duas. E o cone? Só uma. Lembra que eu falei aqui que tem uma ponta, não tem jeito de ficar plano, de parar a figura. Ela vai rodar. C. Qual é a forma das bases do cone e do cilindro? Círculo. Do cilindro, perguntou as bases do cone, é um círculo, e do cilindro também é o círculo, ó, a base, círculo, círculo. Aí D. O que essas duas figuras têm em comum? Essas duas figuras aqui, que é o cilindro e o cone. O que elas têm em comum? A base delas, ó. Por que elas é igual? Comum que é igual. A base é o círculo. E de diferente, o cone só tem uma base. Ok? Então, essa é a nossa atividade. Vou colocar também um vídeo complementar. São atividades que buscam a percepção. Vocês têm que ter uma visão da figura, ok? Então, prestem atenção. Isso daí é visão, tá? O nome das figuras: hexagonal, quando tem 6 lados, pentagonal, 5 lados, triangular, 3 lados, quadrangular, 4 lados, octogonal, 8 lados. Voltando às aulas, a gente vai revisar esses conteúdos. Podem ficar tranquilos, tá? A professora vai passar um caderninho, tudo isso, aí vocês vão memorizar mais. Mas, por enquanto, eu quero que vocês tenham uma visão mais aprofundada a respeito dessa atividade, olhando as figuras e tentando compreendê-las, ok?